Olá, eu sou a Ana Carla e o tema da minha pesquisa é a importância da saúde bucal em pacientes pediátricos internados, a percepção dos cuidadores. A pesquisa foi desenvolvida no Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar. Para introduzir vocês no assunto, eu vou falar um pouco sobre a saúde bucal. Ela está entre os aspectos fisiológicos de grande importância para o crescimento e o desenvolvimento, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Só que algumas alterações na saúde bucal, elas não se limitam apenas à boca. Elas podem levar a quadros infecciosos que resultam em um comprometimento sistêmico. E as crianças que estão hospitalizadas, elas estão mais suscetíveis a essas infecções por bactérias presentes na cavidade bucal. E é com um controle rigoroso da placa bacteriana que a gente consegue elevar a qualidade de vida dessas crianças, diminuir significativamente o seu tempo de internação e prevenir infecções oportunistas, tanto de origem fúngica quanto viral. O processo de hospitalização de uma criança interfere no seu comportamento e no seu estado de humor, e muitos fatores estão envolvidos nessa situação, como, por exemplo, a mudança na rotina diária, o ambiente estranho e muitas vezes pouco acolhedor, a ausência das atividades escolares e recreativas e a presença constante de pessoas desconhecidas, já que muitas vezes os leitos que elas ficam são leitos compartilhados. O objetivo do trabalho foi avaliar o conhecimento dos pais, responsáveis ou acompanhantes em relação à importância da saúde bucal e da sua higienização e como ela pode interferir na saúde geral do paciente hospitalizado. A pesquisa ela tem desenho de estudo de intervenção não controlado de caráter experimental. Ela foi aprovada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, a FEPEX. E os convidados eles receberam e autorizaram a utilização das informações a partir do termo de consentimento livre esclarecido. Foram aplicados 71 questionários que vocês podem ter acesso nesse QR Code. Nele consta o perfil da amostra e os conhecimentos gerais dos acompanhantes em relação à saúde bucal. E ele foi adaptado do artigo de Barbosa et al. 2010. A plataforma online do Google Forms ela foi escolhida para a aplicação desse questionário. A coleta dos dados ela aconteceu em dois momentos. A primeira aplicação do questionário foi feita de dezembro de 2019 até fevereiro de 2020. Aí houve a suspensão da aplicação dos questionários devido à pandemia e a gente retornou em setembro de 2020 e finalizou em dezembro de 2020. Já em relação ao perfil da amostra, nós encontramos que a linha de cuidado mais prevalente foi a linha clínica, com 47,9%, a idade dos acompanhantes 31 a 40 anos, com 52,1%, o grau de parentesco mais comum sendo a mãe, com 83,1%, a idade do paciente de 0 a 2 anos, com 50,7%, e o sexo do paciente, o masculino, com 59,2%. Alguns estudos mostram que, na maioria das vezes, é a mãe que se responsabiliza pelas questões que envolvem a saúde e os hábitos das crianças. E isso comprova o achado que a gente tem do perfil da amostra, como a mãe sendo a mais presente durante a internação das crianças. E segundo Barbosa et al. Em 2010, ele também achou que o sexo prevalente dos pacientes internados é o masculino. Já em relação às variáveis qualitativas, foram comparadas nos anos de 2019 e 2020 por meio do teste McNeema, o qual avalia mudanças em amostras relacionadas quando os dados são qualitativos nominais. E observa-se que apenas a variável recebeu instrução apresentou mudança estatisticamente significativa quando comparado os anos de 2019 e 2020, como mostra na tabela 2. 48 responsáveis eles não haviam recebido instrução durante a primeira aplicação, que foi no ano de 2019, mas eles receberam
em 2020, o que corresponde a 90,57% dos casos que receberam a instrução de higiene oral. E assim, não houve casos de responsáveis que tivessem recebido a instrução em 2019 e não a receberam durante a segunda aplicação do questionário. Assim, significativamente mais responsáveis passaram a receber as instruções de higiene bucal no ano de 2020. E segundo Altamirano e Gereissati, 2002, eles destacaram que as orientações de saúde bucal, por mais simples que elas sejam, elas oferecem resultados positivos e é essencial durante o período de internação das crianças. E quando os acompanhantes foram questionados sobre a importância do dentista, todos eles afirmaram achar necessário o profissional na equipe multi. E segundo Amaral et al. Em 2013, eles dizem que para a manutenção da condição bucal adequada de pacientes internados, é importante a inclusão do dentista na equipe multidisciplinar, com o objetivo de diminuir o quadro de agravamento de saúde do paciente. A gente concluiu que algumas questões ainda não são de conhecimento da maioria dos acompanhantes, só que a maioria deles, durante a segunda aplicação do questionário, possuíam um maior conhecimento em relação aos cuidados com a higiene oral. E é de fundamental importância que se estabeleça um protocolo de orientação aos acompanhantes em relação aos cuidados com a higiene bucal de crianças hospitalizadas. Essas foram algumas das referências que a gente utilizou no nosso trabalho. Obrigada pela atenção!